Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Bom, então, dando continuidade à análise morfológica do solo, né, a gente viu, então, primeiro em relação à transição entre os horizontes, e agora a gente vai falar um pouco sobre textura. O que seria textura? Textura se refere à proporção relativa de areia, silt e argila. Então, aqui a gente tem um esquema representando uma partícula de areia, né? Aqui você tem outra partícula de areia, aqui você tem a partícula de silt, e aqui você tem várias partículas de argila. Isso é só para vocês terem uma noção da proporção de tamanho em relação às partículas areia, silt e argila. Você vê aqui, ó, a argila é bem pequenininha. Silt já é bem maior do que a argila, mas é bem menor do que partícula de areia. Se a gente lembrar lá da composição, aqui nós temos minerais primários, né, areia e silt, e argila nós temos minerais secundários, tá? Essa proporção de tamanho de partícula é que vai nos dizer qual é a textura ou classe textural presente naquele solo. Então, se eu quero saber a textura, o solo tem textura argilosa, eu tenho que fazer lá quantos por cento eu tenho de areia, quantos por cento eu tenho de silt e quantos por cento eu tenho de argila. A partir daí eu entro no triângulo textural e aí nesse triângulo textural eu encontro qual é a classe textural do meu solo. Lembrando, né, que a textura é de grande importância. A gente já fez essa discussão quando a gente falou sobre composição do solo, né? Se eu tenho argila, a argila é uma partícula pequena em relação à areia e silt. Então, por ser pequena, ela apresenta uma maior área superficial específica, ela apresenta uma maior reatividade. Dessa forma, você vai ter a maior CTC, você vai ter uma maior retenção de nutrientes presente nesse solo, você vai ter uma maior formação de agregado, você vai ter uma maior quantidade de microporo, um maior armazenamento de água. Se esse solo tiver associado essa textura com uma boa estruturação do solo, você vai ter também uma boa infiltração de água no solo, porque se você tem esses agregados formados, entre esses agregados nós temos os macroporos, que são responsáveis pela drenagem de água. Por um outro lado, se eu tenho um solo com textura mais arenosa, você tem uma menor armazenamento dessa água. Por quê? A CTC é uma partícula, a areia é uma partícula que possui uma CTC menor, porque possui uma área superficial específica menor, então você tem uma menor probabilidade de formação de agregado. Sendo assim, você tem o quê? Uma baixa retenção de água nesse solo, e você vai ter uma alta infiltração de água nesse solo. Beleza? E como que é feita essa granulometria? Quando a gente fala proporção areia, silt e argila, nós falamos do que nós chamamos de frações terra fina seca ao ar. Tá? E como que é obtida essa fração terra fina seca ao ar? Vocês pegam um solo, destorroam esse solo, né? Vocês quebram os agregados, põem para secar em temperatura ambiente, né? Protegida de chuva, principalmente. E aí, depois que você colocou, botou para secar, destorroou, vocês passam na peneira de 2 milímetros. Então, aquele material que passou na peneira de 2 milímetros, você tem 100% desse material em tamanho de areia, silt, argila. Existem outras frações granulométricas, como, por exemplo, cascalho, calhaus e matacões, que são conhecidas como frações grosseiras, tá? Ou esqueleto do solo. Isso aqui ele é de grande importância, principalmente em relação a máquinas. Né? Se eu tenho solos com muito cascalho, muito matacões, isso é um impedimento físico para eu trabalhar com um maquinário. Beleza? E quais são os tamanhos de areia, silt e argila? Então, a gente já falou que é aquele material que passa na peneira de 2 milímetros. Então, 2 milímetros, você tem ali como tamanho máximo para areia. Acima desse 2 milímetros, aí você já vai ter o que nós chamamos de cascalho. E quais são os tamanhos das partículas de areia? Partícula de areia ela vai ser considerada de 2 partículas com tamanho entre 2 milímetros, né, ou no máximo 2 milímetros, e 0,05 milímetros.
Silt de 0,002 milímetro a 0,05 milímetro. E qual o tamanho da partícula de argila? São partículas menores que 0,002 milímetros. Beleza? Então, quando a gente faz análise granulométrica, vai fazer a textura do solo, a gente está levando em consideração apenas quem? Apenas areia, silt e argila, que vão ser partículas que vão compreender de 2 milímetros para baixo. Beleza? Como que é feita essa avaliação? Essa avaliação é feita no campo, né? Lembrando que para fazer a caracterização do solo, toda essa caracterização do solo, principalmente para classificá-lo a nível de ordem e subordem, vocês conseguem fazer isso no campo. Então, a textura, ela também deve ser realizada a campo. O que, na maioria das vezes, a gente faz a textura a campo e aí leva no laboratório para confirmar aqueles valores. Tranquilo? E como que é feita essa avaliação no campo? Ele é feito por método direto, como, por exemplo, que é mais conhecido, o método de textura expedita, que a avaliação, né, ela é feita através do tato pela sensação de esfregar um pouco do solo úmido entre os dedos. Então, vocês vão pegar uma amostra desse solo no campo, vão pegar um pouco de água, borrifar essa água nessa amostra de solo e vão esfregar essa amostra de solo com as mãos. E a partir de esfregar essas amostras do solo na mão, vocês vão ter uma ideia. Vocês devem falar o quantos por cento que vocês acham que tem de areia e quantos por cento tem de silt. De silt não, perdão, de argila. E aí vocês vão fazer o somatório, né? Porque tudo tem que compreender 100%. Vocês, pela diferença, vocês vão ter a porcentagem de silt. Para ficar mais fácil entender, vamos supor, eu tenho no solo, eu fiz análise textural e eu acredito que nesse solo tenha 60% de argila e tem 30% de areia. Não tem que não tem que somar 100%? Se você pegar os 60 mais 30, deu 90. Quanto que falta para chegar a 100? Faltam 10. Então, vocês vão ter 10% de silt. Então, a textura desse solo, a proporção de areia, silt e argila ficaria 60 de argila, 10 de silt e 30 de areia. Beleza? Tranquilos? Quais são os procedimentos? Como eu já falei para vocês, coloca um pouco de amostra no solo, umedece e esfrega essa amostra com os dedos e a mão. E aí vocês vão preparando essas amostras. Lembrando que não pode estar o solo agregado, tá? De preferência, esse solo tem que estar em terra fina seca ao ar, ou vocês vão quebrando esses agregados, tá? Não pode ter interferência dos agregados. Tranquilos? Aqui nós temos, por exemplo, um solo arenoso, ele teria esse jeitão, quando a gente está fazendo a amostra de textura de um solo mais arenoso. Aqui vocês conseguem observar que já consegue ter uma textura mais, uma textura em torno de média, né, uma textura franco-arenosa, e aqui vocês têm um solo com uma textura argilosa. Como que é feito isso? Vocês vão ter, como é sensação tátil, você tem que ter prática, né? Assim, a dificuldade maior é no início. Depois que vocês tiverem prática, vocês vão ver que é bem mais tranquilo. O que é interessante? Se vocês tiverem uma amostra do solo em que você conheça as proporções areia, silt e argila, vocês podem levar essa amostra para vocês terem uma ideia. Então, eu faço análise daquele solo em que eu já tenho tudo conhecido e faço uma comparação daquele que eu estou fazendo no campo, tá? Qual é a sensação que você tem de argila? Ela tem essa plasticidade e pegajosidade. Aqui, para os nossos solos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, como a gente já viu, a argila, predominantemente aqui no nosso solo, solos altamente temperizados, são argilas oxídicas ou as cauliníticas. Então, a argila oxídica e caulinítica são as argilas mais intemperizadas. Sendo assim, elas não vão apresentar tanta plasticidade e pegajosidade. Isso vocês têm que tomar um pouco de cuidado. Qual é a sensação de silt? Silt você tem uma sensação de sedosidade.
Essa sensação de sedosidade é a mesma que vocês têm, como, por exemplo, estão passando maisena. Aquela sensação da maisena entre os dedos é a sensação de sedosidade. E a areia? A areia seria uma sensação de aspereza, né? Você tem aquele material mais áspero. E quais são os cuidados que vocês devem ter? Por exemplo, eu já falei para vocês as argilas oxídicas. Além de ela não ter essa alta plasticidade e pegajosidade, as argilas oxídicas elas vão apresentar uma estrutura conhecida como pó de café. O que seria essa estrutura pó de café? Imagina vocês tendo aqueles microagregados. Então, você tem um agregado que ele é bem pequenininho. Essas argilas oxídicas, elas conseguem formar esses microagregados. E quando você tem um microagregado, imagina, você ter várias partículas de argila formando um agregado, e esse agregado é do tamanho da partícula de areia. Então, você pode ter o quê? Uma subestimação dos teores de argila, porque você vai esfregando nos dedos e vocês vão tendo o quê? A sensação de como se fosse aspereza. Na realidade, essa aspereza não é em função do teor de areia, e sim da quantidade de microagregado presente nesse solo. Quando a gente tem essas aulas práticas no laboratório, eu sempre mostro para vocês. Eu pego uma argila que não tem essa estrutura de pó de café e pego dessa argila que tem essa estrutura pó de café. E vocês conseguem observar, e geralmente vocês colocam naquela que tem a textura pó de café como se fosse uma textura menos argilosa do que a outra. Argilas em esmectita, a gente pode ter uma superestimação. Por quê? São aquelas argilas menos intemperizadas, como as argilas do tipo 2:1 expansiva. Então, elas apresentam uma alta plasticidade e uma alta pegajosidade. E isso acaba nos enganando um pouco, mostrando para a gente que tem um teor de argila que é muito maior. Tá? Eu dou um curso de interpretação de análise de solo, eu coloco até isso. Eu tenho um solo com teor de argila menor do que um outro, só que, no entanto, a CTC, a plasticidade e a pegajosidade é muito maior. Por quê? Porque você tem um teor de argila do tipo 2:1 mais elevado nesses solos. É bem interessante, que aí eu mostro para vocês também as questões de formação do solo, como que é importante. Como eu disse anteriormente, quando você vai fazer essa análise do solo, não é simplesmente abrir um perfil, entrar na trincheira e sair descrevendo. Vocês têm que olhar no ambiente, vocês têm que fazer uma estimativa, vocês têm que pensar, começar a imaginar como que aquele solo foi formado, como que os fatores de formação estão atuando naquele solo, ou atuaram naquele solo. Porque tudo isso vai facilitar vocês o quê? Na hora de fazer a classificação desse solo. Beleza? Tanto que quando você vai fazer a classificação de solo, você vai fazer, por exemplo, um mapa, você tem uma estimativa, principalmente em função dos fatores de formação. A partir daí, vocês vão abrindo perfis pontuais. Porque imagina uma área de, sei lá, 1.000 hectares. Quantos perfis eu deveria abrir nessa área de 1.000 hectares? Se a gente for avaliar, se abrir um perfil por hectare, você teria 1.000 perfis. Isso é impossível você trabalhar com 1.000 perfis. É muito trabalhoso. E aí você faz uma avaliação ali dos fatores de formação. Será que o relevo está mudando? O material de origem? Clima não vai mudar porque você está no mesmo ambiente. O organismo, dependendo, também não muda, porque você está no mesmo ambiente. O tempo, provavelmente, é o mesmo para todo. Então, o que vai poder variar na formação do solo ali como os fatores? Ou vai ser posição do solo no relevo, né? Se você tem solos em ambiente plano, parte alta de paisagem, parte baixa de paisagem ou encosta. E uma outra coisa também que pode influenciar nessa área seria o quê? O material de origem. Então, todas essas informações, vocês têm que estar com ela na cabeça, vocês devem ter uma noção desses fatores de formação para chegar no campo e fazer uma classificação do solo. Não é simplesmente você ir lá e abrir um perfil e fazer a análise daquele morfológico do perfil. Não, esse é um dos trabalhos que vocês devem fazer. Beleza? Aqui, depois que vocês fizeram a porcentagem de areia, sítio e argila, lembrando que tudo vai dar 100, né, 100%,
vocês entram com essas proporções no triângulo textural. Então, aqui você tem o conteúdo de argila, nesse caso não está em porcentagem, está em gramas por quilo. Se você tiver em gramas por quilo e quer trabalhar com porcentagem, vocês dividem por 10. Se você tiver em porcentagem, quiser trabalhar em gramas por quilo, vocês vão multiplicar por 10. Por exemplo, 600 gramas por quilo significa 60% de argila. Tranquilos? Aqui vocês vão ter o conteúdo de silt, e aqui embaixo vocês vão ter o conteúdo de areia. E como que eu vou trabalhar nisso? Eu vou nessa direção em sentido para argila, então eu tenho saindo aqui de 0 a 100% de argila, né? Saindo de 0 a 1.000 gramas por quilo de solo. Depois eu vou encontrar aqui o conteúdo de areia, também da mesma forma, saindo de 0 a 1.000 gramas de areia por quilo de solo. E aí você tem o quê? Você tem aqui a porcentagem de silt. Então, vocês veem que tem várias linhas aqui, umas cruzando a outra. Como que a gente faz a leitura dessa classe textural? Aqui vocês têm, ó, muito argilosa, argilosa, argilo-siltosa, franco-argilosa, franca. Então, aqui vocês têm o quê? As classes texturais. Vocês vão ter que entrar com essas informações aqui para poder saber onde que é a classe textural aqui foi que o solo de vocês vão pertencer. Como que é feito isso? A argila, você vai pegar aqui sempre nessa direção em sentido. Então, no nosso exemplo lá, se eu não me engano, foi 60% de argila. Então, você está aqui, ó, 60% de argila. Você já encontrou. Onde que está a areia? Areia, se eu não me engano, a gente falou em torno de 10% de areia, correto? Então, você tem aqui, ó, 60%, 10% de areia. Areia você vai nessa direção em sentido, até encontrar a linha que representa os 60% de argila. Onde essas linhas se encontrarem, vocês vão ter o quê? A porcentagem de silt, porque fechou aqui, tem que fechar sempre, lembrando, fecha nos 100%. Então, por exemplo que eu dei para vocês, que era um solo com 60%, ou um horizonte com 60% de argila, 10% de areia e 30% de silt, ele entraria nessa classe textural. E qual que é essa classe textural? Se vocês, não sei se vocês conseguem observar, está aqui em cima da linha mais escura, essa linha preta aqui, ó. Daqui para cima nós temos o quê? Sempre um solo com uma classe textural muito argilosa, beleza? Ah, professor, mas você está falando em termos de porcentagem, então vamos falar em termos de gramas por quilo. Se eu tenho 600 gramas por quilo de argila, entro aqui, encontro a linha onde bate os 100 gramas por quilo, 100 gramas de areia por quilo de solo, bate aqui, encontrou os 300 gramas de silt por quilo de solo, encontrou justamente aqui. E aí você tem o quê? A classe textural muito argilosa. Beleza? Isso aqui é interessante vocês treinarem. Peguem depois exemplos, vão chutando com a 10% de areia, 10% de argila. Tentem trabalhando isso, que isso aqui é bem tranquilo e nada mais do que prática, para vocês conseguirem fazer isso bem tranquilo, forma bem fácil. Uma outra característica morfológica que nós fazemos a avaliação é a cor do solo. A cor do solo, ela vai refletir a composição mineralógica, os teores de matéria orgânica, a posição do solo na paisagem e o estado de oxirredução desse solo. Se a gente for parar para pensar, somente avaliando a cor do solo, a gente pode ter uma noção daquele solo. De que maneira? Por exemplo, quando a gente falou de mineralogia, lá em pedologia, a gente vê que a gente tem diferentes tipos de argila. Nós temos, por exemplo, os óxidos de ferro. Se você tem um solo rico em óxido de ferro e esse óxido de ferro tiver uma maior proporção de hematita em relação à goetita, ou seja, a relação hematita-goetita é elevada, você tem um solo com uma coloração mais avermelhada. Quando essa relação hematita-goetita é mais baixa, ou ela é baixa, você tem
um solo mais amarelado. Da mesma forma que se você tiver um solo mais amarelado, você pode também ter um solo rico em gibsita, que é um óxido de alumínio. Então, a partir da coloração, você já pode ter uma noção do que? Da composição mineralógica que esse solo vai apresentar. E os teores de matéria orgânica? A gente não precisa nem falar. Solos mais escuros, solos com coloração mais escura, a gente consegue ter uma noção de que esse solo tem um teor de matéria orgânica muito mais elevado. É só vocês lembrarem dos dois latossolos vermelhos que eu mostrei na aula anterior, né, na apresentação anterior. Você tinha o horizonteado do primeiro latossolo vermelho mais escuro, e o outro você não conseguia nem identificar com facilidade o horizontear, porque o teor de matéria orgânica era bem menor. A posição do solo na paisagem. Como eu já falei para vocês, a questão da mineralogia. A relação hematita-goetita é influenciada em função da posição desse solo na paisagem. Solo que tem uma alta drenagem, que tem uma distância grande do lençol freático, você tem uma maior relação hematita-goetita. A partir do momento que você vai descendo na paisagem, a partir do momento que você vai diminuindo a distância da superfície para o lençol freático, você vai tendo uma diminuição também nessa relação hematita e goetita. Ou seja, em topo de paisagem, eu tenho a tendência de apresentar solos mais avermelhados. E vou descendo na paisagem, esse solo vai ficando alaranjado e ficando mais amarelado. Tá ok? E uma outra questão, que é a questão de oxirredução. O que seria isso? Seria solos bem próximos ao lençol freático. Quanto mais próximo do lençol freático, menor é o teor de oxigênio. E dessa forma, você vai ter uma sucessão de micro-organismos. Tá? E o que esses micro-organismos fazem? Eles utilizam alguns produtos inorgânicos como aceptor final de elétron. Por exemplo, se eu tenho um ambiente com uma alta aeração, se eu tenho oxigênio presente no solo, eu tenho os organismos aeróbicos. Ou seja, no processo de transferência de elétron lá na respiração, eles utilizam o oxigênio como aceptor final de elétron. Quando você perde esse oxigênio do solo, quando o solo perde esse oxigênio, que vai ocorrer na entrada da água, você vai ter o quê? Uma sucessão desses micro-organismos. E aí você passa a ter micro-organismos anaeróbicos. Esses micro-organismos anaeróbicos, eles utilizam os compostos inorgânicos presentes no solo como aceptor final de elétron. Como, por exemplo, você tem o nitrato, os óxidos de manganês, o óxido de ferro, os sulfatos, que podem ser utilizados como aceptor final de elétron. Quando você está num ambiente muito reduzido, significa que os micro-organismos já estão reduzindo, por exemplo, lá o sulfeto. Então, já passou os sulfatos, então já passou pelos óxidos de manganês e óxido de ferro. E aí, o que acontece? Você passa a ter o óxido de manganês, que tem uma coloração acinzentada, o óxido de ferro, quando ele está oxidado, ele é avermelhado ou amarelo, e quando ele está reduzido, é incolor. Ou seja, o manganês passa a expressar a coloração ali daquele solo. E como o manganês também está reduzido, esse manganês vai apresentar uma coloração mais acinzentada. O ferro está reduzido, que é incolor, então o solo passa a expressar o quê? A coloração acinzentada. Beleza? Então, solos com baixo teor de oxirredução, ou potencial redox baixo, eu tenho solos mais reduzidos. O que significa isso? Eu vou ter solos a coloração mais cinzas, tá? É interessante também essa questão da oxirredução em função da adubação. O primeiro composto inorgânico presente no solo, que esses micro-organismos anaeróbicos vão utilizar como aceptor final de elétron, é o nitrato. Ou seja, dependendo do ambiente que você esteja, não é recomendado, não é aconselhável vocês fazerem adubação nitrogenada com nitrato. Porque se vocês fizerem essa adubação nitrogenada com nitrato, esse nitrato vai ser perdido, tá? Para a atmosfera, ele vai ser reduzido, o nitrato vai ser reduzido a N2, que é gasoso. E aí você tem a perda desse nitrogênio para a atmosfera na forma gasosa. Esse é um processo conhecido como desnitrificação.
Ah, professor, mas quando que eu vou trabalhar isso? Quando que vai ocorrer isso? Se vocês estiverem cultivando arroz na forma inundada, como é muito utilizado no Rio Grande do Sul, em algumas regiões de São Paulo também, que tem o cultivo de arroz inundado, vocês têm o cultivo praticamente num solo que não vai ter nada de oxigênio. Ou seja, ali os processos de oxirredução estão correndo a todo vapor. Então, se vocês forem fazer adubação nitrogenada e como fonte dessa adubação nitrogenada for o nitrato, vocês vão perder praticamente todo o nitrogênio que vocês aplicarem no solo. Ou seja, vocês vão jogar nitrogênio fora. E aí vocês devem utilizar uma outra fonte de nitrogênio que não seja a nítrica. Beleza? Seria uma fonte amoniacal. Aqui nós temos um exemplo, né? Como eu falei para vocês, que até mostrei na apresentação anterior, nós temos aqui 2 latossolos vermelhos, então você consegue observar o quê? A relação aqui da matéria orgânica. Então, você tem aqui um teor de matéria orgânica mais elevado em relação a esse segundo exemplo. Aqui é interessante a gente até voltar na dúvida que vocês tiveram. Olha esse solo, um alto teor de matéria orgânica, e aí a gente tem a tendência de achar que aqui vai ser uma camada O, ou uma camada orgânica, e na realidade não é, tá? Por quê? Foi feita análise de matéria orgânica e viu que não se atingiu 8%. Mas no campo, a gente estava numa região em que você não tem um ambiente propício à formação do horizonte O. Mesmo tendo acúmulo de matéria orgânica, esse acúmulo não é o suficiente para ser caracterizado como horizonte O. Beleza? Ambos são latossolos vermelhos, tá? Aqui a foto tá um pouco diferente, tá? Mas é questão de foto só. Mas esses 2 solos foram classificados como latossolo vermelho. Aqui nós temos um latossolo vermelho, aqui nós temos um latossolo amarelo, então vocês veem a diferença, né? Provavelmente aqui a composição, eu não recordo a posição na paisagem, mas se esses solos estiverem na mesma posição na paisagem, eu posso falar que aqui eu tenho um óxido de ferro, maiores teores de óxido de ferro, nesse primeiro caso, no latossolo vermelho, e um maior teor de óxido de ferro, de óxido de alumínio, nesse latossolo amarelado. Então, aqui eu tenho grande quantidade de hematita e aqui eu tenho grande quantidade de gibbsita. Se esses solos tiverem posições de paisagem diferentes, aqui, esse primeiro solo vermelho, latossolo vermelho, ele vai estar na parte mais alta de paisagem, o latossolo amarelo, ele vai estar na parte mais baixa de paisagem, tá? Não significa que vai estar na parte na baixada com teor de água elevado. Vocês conseguem observar isso aqui, ó, não tem coloração acinzentada, você não tem mosqueado, você não consegue observar presença de água. Então, ele está mais baixo que o latossolo vermelho, mas ele não está em uma condição intensa de redução. Se eu tenho esse caso, eu posso dizer que aqui eu tenho uma maior relação hematita-goetita, então tenho altos teores de hematita em relação a goetita, e nesse caso aqui eu tenho uma baixa relação hematita-goetita, que são ambos óxidos de ferro. Mais uma vez aqui, a posição do solo na paisagem. Então, imagina vocês aqui, uma escadinha, e foi feita de forma intencional. Se vocês verem, nós temos solo na parte mais alta, parte mais baixa, vai descendo até a gente chegar a uma situação em que você tem uma intensa redução do solo. E por que eu posso falar isso? Que aqui eu tenho uma intensa redução do solo. A gente consegue observar, primeiro, a presença de água. Segundo, você consegue observar cores mais acinzentadas. Além disso, se vocês olharem com bastante atenção, vocês conseguem observar o que nós chamamos de mosqueados, que são algumas manchas avermelhadas. Aqui eu tenho mais fácil para observar essas manchas avermelhadas. Beleza? Solos mais amarelados e solos mais avermelhados. Então, aqui demonstrando a posição da paisagem, como que influencia na cor desse solo. E como que é feita a avaliação da cor? Toda cor ela apresenta 3 propriedades, que é conhecida como matiz, valor e croma. Tá? Então, você tem essa divisão aqui. Essa aqui é o disco de Munsell. Muito deve ter visto isso na pré-escola. Tá? Para solos, apresenta todas as colorações do disco de Munsell? Não, existe o quê? Uma limitação. Tá? Então, solos, eu vou ter solos de coloração
amarelada, que vai aqui do 5Y, matiz 5Y, que seria o máximo da expressão do amarelo, até o matiz 5R, que seria o máximo da expressão do vermelho. Aqui nós temos também o valor, o matiz, na realidade, ele vai sair do amarelo para o vermelho. Tá? Entre o amarelo e o vermelho, vocês têm o quê? A mistura dos dois. Então, você tem uma coloração alaranjada. Então, você tem o vermelho amarelo. O máximo da expressão desse vermelho amarelo, o máximo da expressão do laranja seria o quê? O 5YR. O matiz, ele vai aumentando de 2 em 2,5. Então, você tem o máximo do amarelo, que seria o 5Y. Depois, esse solo ele vai ficando cada vez mais alaranjado até chegar ao máximo do vermelho, que é o 5R. Então, você sai de 2,5Y, 7,5, 5YR, 2,5YR, até chegar lá o 10R. Então, sempre o matiz ele está se referindo ao quê? Ao amarelo até chegar ao vermelho. Beleza? O valor, o que seria o valor? Seria seria a proporção de parte de branco para parte de preto no solo. Seria o quê? A diferentes tons de cinza. Então, você teria, por exemplo, um valor 1, seria o quê? Uma parte de branco para 9 parte de preto. Lembrando, no solo não existe um solo totalmente preto e um solo totalmente branco. Ou seja, no solo, esse valor ele vai variar de 2 a 8. Então, o solo mais escuro, eu vou ter um valor 2, que significa o quê? Eu tenho 2 partes de branco para 8 partes de preto. Então, você tem um cinza escuro. E o valor 8 seria o quê? 8 partes de branco para 2 partes de preta. Então, você tem um solo com um cinza mais claro. Então, se vocês observarem aqui, ó, dentro do mesmo valor, você tem o quê? Um cinza escuro ficando cada vez mais claro. Então, quanto maior for o valor, mais claro vai ser esse cinza. Beleza? E nós temos também uma outra propriedade, que é o croma. O que seria o croma? O croma nada mais seria a força que o matiz está dando à cor do solo. Então, esse valor, esse croma, ele vai variar de 0 a 8. Então, se eu tenho um croma 0, significa que o matiz não está influenciando em nada na cor daquele solo. Se eu tenho um matiz 8, significa que eu tenho, se eu tenho um croma 8, significa que o máximo do matiz está influenciando naquele solo. Vamos dar um exemplo aqui bem mais fácil de entender. Vocês conseguem observar aqui alguma coisa relacionada a cinza? Não, vocês conseguem observar o quê? O vermelho. Então, eu tenho o máximo da expressão do matiz. Significa que eu tenho croma o quê? Elevado. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, como um latossolo vermelho, eu posso ter o máximo da expressão do vermelho, eu posso ter o máximo da expressão do matiz na cor desse solo. Quando a gente vem para esse exemplo aqui, vocês conseguem observar vermelhos, tirando o mosqueado, vocês conseguem observar vermelho ou amarelo nessa camada? Já é mais difícil. Por quê? Porque aqui você está conseguindo observar a maior expressão de quem? Do cinza, que seria o valor. Então, o valor aqui está se expressando mais em relação ao matiz. Ou seja, nesse caso aqui, você tem baixo croma. Por quê? Você não está conseguindo ver nem vermelho nem amarelo. Então, quando você tem um croma baixo, significa uma baixa expressão da matiz na cor daquele solo. E como que é feita essa avaliação? Não precisa ficar decorando todos esses números, o valor, vocês não precisam decorar isso. O que vocês têm que ter
em mãos é a carta de cores de Munsell. Então, a cor do solo era avaliada a partir do quê? A partir da carta de cores, carta de cores de solos de Munsell, tá? Como que é feito isso? Eu já falei para vocês lá na primeira apresentação. Se eu tenho um horizonte superficial, eu faço essa amostra seca e depois eu faço ela úmida. Então, eu vou colocar um pouco de água, é bem pouquinho, tá, pessoal? Não precisa encharcar esse solo, não precisa saturar o solo. Então, vocês colocam um pouco de água e aí vocês fazem a amostra seca e a amostra úmida. Se o horizonte que vocês estiverem avaliando é subsuperficial, aí vocês vão fazer apenas a amostra úmida. Tá? O que seria um horizonte superficial? Eu tenho o horizonte O, o horizonte H, o horizonte A. Então, esses horizontes, eles são considerados superficiais. E os subsuperficiais? Eu tenho o horizonte E, o horizonte B, o horizonte C. Esses são os horizontes subsuperficiais. Se por acaso tiver uma transição, como por exemplo um horizonte AB ou um horizonte BA. Nesse caso, como existe o horizonte A, tem o A presente nesse horizonte, vocês deverão fazer a amostra seca e úmida. Ou seja, tendo o A, mesmo ele estando em subsuperfície, como por exemplo o horizonte transicional BA, vocês também devem fazer a amostra seca e a amostra úmida. Beleza? Aqui temos a demonstração, né? Você pega lá um agregado desse solo, se ele tiver, claro, vocês pegam o agregado e aí vocês vão comparando aqui nesses quadradinhos para saber qual que mais se aproxima dessa cor. Tranquilos? Depois que vocês fizeram e encontraram essa cor, vocês vão observar que na página da carta de cores, você tem o quê? Os diferentes matiz. Então, eu tenho nessa página aqui o matiz 2,5Y. Tranquilo? E aí, o que vocês conseguem observar? Que essa página do 2,5Y, ela vai ter o valor e você tem o croma, tá? Se eu tenho o valor aqui na coluna, quanto mais alto for o valor, vamos pegar aqui que está mais fácil. Quanto mais alto for o valor, eu tenho um cinza claro, porque o valor é sempre parte de branco para parte de preto. Se eu tenho um valor, por exemplo, aqui, ó, 8, significa que eu tenho 8 partes de branco para 2 partes de preto. Então, eu vou ter um cinza claro. Se eu tenho um valor baixo, por exemplo, um valor 2, significa que eu tenho 2 partes de branco para 8 partes de preto. Tranquilo? Vocês têm também aqui, quando você muda, está na mesma linha, você anda aqui na mesma linha, você tem o quê? O croma. Vocês conseguem observar que aqui eu tenho maior expressão do cinza, e a partir do momento que vai aumentando o croma, você vai tendo o quê? O surgimento do matiz. Você começa a observar a maior expressão do matiz em relação à cor do solo. Por exemplo, eu tenho aqui um solo mais alaranjado. Se você for vendo, eu vou diminuindo o croma, estou diminuindo o croma, da direita para a esquerda, significa que o solo vai ficando cada vez mais cinza. E por que ele fica mais cinza? Porque o matiz não está imprimindo a cor naquele solo, ele tem uma baixa influência do matiz. Encontrou o matiz, o valor e o croma sempre aqui na linha, vocês vão ter um número, vocês vão ter uma notação. Por exemplo, eu tenho matiz 2,5YR, eu tenho um valor 7 e o croma aqui 8. 8, não, é 8. Então, quando eu tenho não, na realidade aqui é um croma 6. Quando eu tenho essa notação, matiz 2,5YR, 7/8, significa que eu tenho aqui uma cor específica. Essa cor específica, que está determinada aqui pelo yellow, é a cor desse solo em inglês. Tá? Vocês deverão fazer a tradução para o português.
Professor, mas eu sou fluente em inglês, eu posso fazer essa tradução ao pé da letra? Não, vocês não devem fazer essa tradução ao pé da letra. Por quê? Porque nós temos a tradução das cores de Munsell para o correspondente em português. Por exemplo, aquele que a gente fez a avaliação, por exemplo, deu o quê? Yellow. Yellow, vocês vão ver aqui, ó, bateu, é amarelo. Então, qual é a cor daquele horizonte? Amarelo, beleza? Mas se vocês forem ver aqui, ó, por exemplo, vocês têm Bruno muito escuro. Nem sempre a tradução para o português ela vai ser ao pé da letra, tá? Então, achou a cor em inglês, vocês vêm para a tradução em português essa cor. E onde que vocês vão encontrar? Vocês podem encontrar essa tradução em livros de pedologia, você pode encontrar lá no Manual de Descrição e Coleta do Solo no Campo, e vocês podem encontrar também essa tradução no Manual de Pedologia lá do IBGE, que é gratuito. Beleza? Aqui um esquema, né, para mostrar. Quanto maior o teor de matéria orgânica, mais escuro você tem. Então, se você tiver argila e matéria orgânica, estiver comparando, você tem o maior teor de matéria orgânica, você tem um solo o quê? Mais escuro. Vai diminuindo a matéria orgânica, esse solo vai ficando mais claro, cinza vai ficando mais claro, tá? A relação goetita, que é um óxido de ferro, com a hematita, que também é um óxido de ferro, ele vai tendo essa interação mais amarelado, mais avermelhado. Então, se eu tenho uma menor relação hematita-goetita, solos mais amarelado. Se eu tenho uma maior relação hematita-goetita, solos mais avermelhados. E aqui tem uma foto que é bem interessante, que você consegue ver a demonstração bem nítida, né, bem clara, de um perfil do solo. Lá em cima, nos horizontes superficiais, você tem um maior aporte de matéria orgânica, então você vai ter o quê? Um solo com a coloração mais escura. A partir do momento que você vai aprofundando no perfil do solo, você vai diminuindo os teores de matéria orgânica, então você vai tendo o quê? Uma maior expressão das argilas. Se você tiver um maior teor de óxido de alumínio, como por exemplo a gibsita, você tem solos mais amarelados. Se você tem uma baixa relação hematita-goetita, vocês vão ter solos mais amarelados. Se você tiver uma alta relação hematita-goetita, você vai ter o quê? Solos mais avermelhados. Lembrando que esse matiz aqui existe mistura, tanto de hematita e goetita. Então, você pode também ter um solo aqui em que vai ter um meio termo. Você vai ter uma relação praticamente igual de hematita e goetita. Nesse caso, você vai ter uma coloração mais o quê? Mais alaranjada. Para cores de solo, a gente não tem a cor laranja, a gente tem vermelho, amarelo. Aquilo que a gente enxerga como laranja, para solo, a gente fala que essa coloração é vermelho amarelo. Daí surgem, por exemplo, os latossolos vermelhos, vermelho amarelo. O que seria um latossolo vermelho amarelo? Seria um latossolo com uma coloração mais alaranjada. Teor de umidade, então você vai ter uma menor expressão do óxido de ferro, porque ele vai ficando incolor. Então, se ele vai ficando incolor, ele vai saindo dessa coloração aqui, mais avermelhada e amarelada, até chegar a uma coloração acinzentada, né? Porque o ferro está reduzido, apresenta coloração incolor. E existe também algumas razões que a gente consegue entender em relação à cor do solo. Por exemplo, solos escuros. Solos escuros, você vai ter valor e croma abaixo de 4. Isso significa o quê? O conteúdo de matéria orgânica mais elevado, e você tem o quê? Uns solos que podem ter relação... você pode ter uma relação, não, vocês podem ter solos com alto teor de umidade, né? Você pode ter um baixo teor de oxigênio. E aí você tem o quê? Solos o quê? Mais escuros, solos mais acinzentados. Significa ferro reduzido, manganês reduzido. Ferro reduzido incolor, manganês reduzido, solos mais acinzentados. Solos mais vermelhos, significa o quê? Óxido de ferro, você tem uma maior relação de hematita, são solos bem drenados. Solos mais amarelados, óxido de ferro hidratado, como, por exemplo, as goetita. Solos de parte de baixo de paisagem. Esbranquiçados, você pode ter carbonato de cálcio, sulfato de cálcio.
solos cinzas, ferro reduzido, solos alagados, mosqueados. Mosqueados seria aquelas manchas presentes no solo. E aí você tem o que? A flutuação do lençol freático. O que seria variegado? Variegado é bem semelhante ao mosqueado, no entanto, o variegado você não tem uma predominância de cor como você tem num solo com mosqueados. Aqui nós temos exemplos de mosqueados. Nesse primeiro caso, a gente tem aqui mosqueados em função do teor de matéria orgânica, tá vendo esses pontos mais escuros, presença de matéria orgânica. Eu tenho outro mosqueado aqui em função de carbonato de cálcio, e aqui eu tenho uma outro mosqueado em função da reoxidação do ferro. Nesses exemplos, vocês conseguem perceber que tem uma cor de fundo. Você consegue observar uma cor predominante de fundo. Então, nesse caso, nós temos mosqueados. Quando a gente não consegue ter essa diferença, nós temos o que nós chamamos de uma cor variegada. Beleza? E isso vai estar em função do quê? Principalmente da subida e descida do lençol freático. Da mesma forma que a cor, o mosqueado também deve ser descrito. Daí ele deve ser descrito de acordo com as suas características. O contraste, que vai de proeminente a difuso, a sua abundância e em relação também ao seu tamanho. Tá? E da mesma forma que a cor, o mosqueado vai ter o quê? Um matiz, um valor e o croma, que também deve ser descritos. Beleza? Alguma dúvida? Foi corrido? Se tiverem, podem tirar agora, enquanto eu paro a gravação.